Eu vou tentar, de uma forma didática, traduzir a minha percepção e avaliação dessa audiência. Eu tenho participado de absolutamente todos os espaços de debate, participei integralmente do seminário, ouvi, eu escuto com muita atenção toda a defesa que o governo faz. Deputada Marília, o secretário de Planejamento e Gestão não respondeu o seu questionamento. Como ele também não respondeu o questionamento que foi feito durante o seminário. Nós vamos terminar essa audiência pública sem ter, por parte do governo, a explicação do porquê o desmembramento do IPSENG está sendo proposto. Então, como é que nós vamos dar sequência a uma votação aqui na Assembleia de algo que o governo não conseguiu explicar? Porque foi isso que aconteceu hoje. No máximo, a explicação veio para a gente juntar tudo num lugar só. É isso que justifica um desmembramento de uma instituição centenária como é o IPSENG? É para juntar tudo num lugar só? Eu perguntava no seminário qual é o balanço que o governo tem do IPSENG. O que deu errado, que motiva o IPSENG ser um alvo da reforma, como está proposto pelo governo do Estado? Eu não fui respondida na época, achei que era um problema comigo, mas eu descobri hoje que não era um problema comigo, é porque o governo não sabe ou não quer, de fato, nos responder o porquê desse desmembramento. Importante dizer que, no caso do IPSENG, há uma construção, inclusive financeira, dos servidores. É por isso que aquela frase, o IPSENG é patrimônio dos servidores, não é um discurso, não é uma disputa de linguagem, porque, de fato, o patrimônio do IPSENG foi constituído com o dinheiro dos servidores. A origem do IPSENG remonta a 1912, e aí várias transformações até nós chegarmos ao debate do IPSENG como nós o conhecemos hoje. Então, eu queria primeiro essa constatação. Nós saímos dessa audiência sem entender por que o governo quer desmembrar o IPSENG. Segundo, nós deveríamos, então, começar debatendo uma auditoria para tentar compreender as responsabilidades de sucessivos governos que foram retirando recursos, seja da Previdência, seja do próprio IPSENG Saúde, e que nos levou a essa situação. Porque o discurso de déficit, ele tenta conversar com a população, está dizendo não tem dinheiro, a gente tem que reformar, mas se não tem dinheiro, como que nós chegamos a essa situação? Então, eu me lembrava, por exemplo, do passivo previdenciário que o governo assumiu em negociação com o Ministério, com o Ministério da Seguridade Social, o Ministério da Previdência, em 2010, num acordo homologado no STJ. Que impacto esse passivo previdenciário teve para a Previdência de Minas? Não sei. Nós deveríamos estar debatendo isso. Isso foi na gestão do PSDB. Que impacto teve, em 2013, a extinção do FUNPENG? Mais de 3 bilhões de reais com a extinção do FUNPENG. Foi outro dia, 2013, para debate previdenciário, que é geracional, 2013 está logo ali. Que impacto teve quando, em 2014, o governo do PSDB pegou o dinheiro que estava na conta do IPSENG e colocou no Caixa Único? Que isso também é pouco falado, porque foi via decreto, não precisou de projeto de lei, porque o IPSENG fecharia 2014 com dinheiro em caixa. Então, que impacto isso teve? O governo devolveu depois o dinheiro que pegou em 2014 que foi retirado do IPSENG? Então, é preciso que essas respostas nos venham, porque a responsabilidade está muito mais nas gestões do que nos servidores. E, portanto, não podemos ter nenhuma medida que responsabilize o servidor com esses discursos que foram feitos aqui, mais eficiência e qualidade nos serviços prestados, outras frases que foram ditas aqui, preciso acompanhar as transformações sociais. Preciso acompanhar as transformações sociais com transparência, de modo que a gente compreenda o conteúdo do que está sendo proposto. Mas, para finalizar, eu vou didaticamente explicar o que não está sendo dito. Quando o governo aponta que quer o IPSENG como gestor do plano de saúde, e, com isso, quebra a ideia
da Seguridade, né, que é assistência, previdência e saúde, ele caminha para a privatização do IPSENG. Não está nesse projeto de lei complementar, não está nessa PEC, não precisa estar, mas quando ele retira todas as demais funções, quebra a Seguridade Social, nós estamos, então, caminhando para uma ideia, porque, inclusive, teve uma comparação aí com o plano de saúde privado, com a ideia da privatização do IPSENG. E aí a ideia da privatização do IPSENG, ela se fortalece quando você vê que todo o patrimônio do IPSENG, que tem dinheiro do servidor, será transferido. Então, eu desmembro o IPSENG, eu retiro dele o patrimônio e eu vou caminhar cada vez mais para uma gestão privada. Para vocês acharem que eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu estudei um pouquinho para vir para essa audiência e eu achei, olha que interessante, algumas propostas que eu gostaria de ler. Assumir o bem-estar como conceito principal acerca da saúde. O problema da saúde não se limita à insuficiência de recursos. Está aí tudo bem, né? Melhorar o atendimento por meio da realocação do orçamento disponível, estabelecendo prioridades mais técnicas e menos políticas. O governo, essa é importante, o governo não deve ser o responsável direto pela oferta da saúde. Gestão compartilhada de equipamentos públicos da saúde por meio de OS e parcerias público-privadas como forma de melhorar os serviços de saúde à população. Traduzindo, privatizações. Assistência à saúde assegurada, essa é importantíssima. Assistência à saúde assegurada pelo livre mercado. Custa menos, é mais versátil que aquela proporcionada diretamente pelo Estado. Assim, a inovação que se pretende implementar no modelo. De onde é isso? É o plano de governo do atual governador. Então, ele já havia colocado o que ele pensa sobre saúde, que na visão dele não é pública, não é um direito, e, portanto, o que ele pensa sobre o IPSENG. Todas as discussões demonstraram não há déficit no IPSENG. Acho que isso a gente precisa compreender que o desmembramento é uma opção política com dois objetivos, a privatização do IPSENG e a resposta ao mercado financeiro, abrindo, tanto no caso da Previdência quanto no caso da assistência à saúde, para que o mercado privado tenha acesso àquilo que hoje é público. Mas não tem déficit, não tem uma gestão ruim, não tem problemas, ninguém apontou isso, está ficando cansativo, né? Nós vimos aqui a reprodução da fala do governo, que foi do mesmo seminário, mas que não responde concretamente o porquê do desmembramento. Uma política importante, com ela eu termino, seria uma política de concursos públicos. Você fortalece previdência própria quando você tem pessoas que a ela contribuem. No caso do IPSENG, eu quero ainda destacar, para finalizar, que não só os servidores efetivos fazem parte. Nós temos uma massa de servidores designados que fazem parte do IPSENG e que, para esses servidores designados, só na educação são mais de 114 mil, é uma política de assistência à saúde e de seguridade social muito importante. Então, da nossa parte, a gente segue a luta na defesa do IPSENG contra essas propostas, e aí, quanto mais eu escuto o governo, mais convencida eu estou de que não tem que ter MGPrev, de que não tem que ter desmembramento, que o IPSENG precisa ser fortalecido. E finalizo, eu vi aqui um Twitter do governador dizendo que mandou suspender o despejo lá em Campo do Meio. Governador, mas governador atrasado, né? Porque tem dias, deputado André Quintão não está aqui porque passou o dia mediando esse conflito, eu procurei o governador, eu procurei o comando da Polícia Militar, tem dias que nós buscamos a mediação, governos têm que aprender a mediar, esse é um governo que não conversa, depois de um dia inteiro, depois do terror vivido pelas famílias, fez a suspensão. Então, assim, eu lamento um governo que tenha uma postura... a foto dos livros sendo transportados, que governo ataca a escola?
porque a reintegração fez parte da reintegração o espaço da escola. Escola que a secretaria fechou em 2019. A escola hoje funcionava por obra e luta dos próprios acampados que cuidavam da educação naquele espaço, porque a escola, institucionalmente, a secretaria retirou a escola daquele espaço no início de 2019 e não retomou o direito das crianças de ter acesso à escola no seu local. Mas a escola permanecia como um espaço de formação e foi um dos lugares hoje alvo da ação de reintegração de posse. Lamentável a postura do governo do Estado. Me permita, deputada presidenta, né, dos nossos trabalhos, só dizer isso. Nós buscamos muito a mediação, buscamos muito que o governo do Estado estabelecesse uma outra política de retirar famílias sem que elas tenham para onde ir durante uma pandemia, num lugar que comprovadamente produz mais do que essas terras que ficam para especulação. Eu tomo café de lá, eu tomo café produzido em Campo do Meio. É disso que nós estamos falando, da vida concreta que as pessoas produzem não só para a sua subsistência, mas produzem para toda aquela região. Então, lamentável, desumano o comportamento do governo do Estado nesse dia 12, que é um dia dos direitos humanos. Olha a contradição. É um dia dos direitos humanos com o governador do Estado que praticou essa desumanidade. Foi avisado de tudo que poderia ter acontecido e das mediações que todos nós pedimos. Deputada, agradeço, parabenizo a Comissão do Trabalho pela iniciativa da audiência pública, deixando aí o nosso compromisso de continuar fazendo a luta contra a reforma da Previdência.